todos nós temos que buscar, efetivamente, uma nova abertura profissional. Eu, por exemplo, comecei com o direito eleitoral há mais de 30 anos. Eu não imaginava que o direito eleitoral fosse evoluir da forma que evoluiu no nosso país. Eu ainda comecei a advogar no direito eleitoral sobre a égide da Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69. Hoje nós temos a atual Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, aonde se formou os grandes preceitos, os grandes capítulos vinculados ao direito político, ao direito eleitoral e ao direito partidário. Nós temos logo no início, né, uma cláusula máxima vinculada ao direito eleitoral, onde todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido, né, através da escolha pela soberania popular, por meio do voto direto, secreto e igual para todos, muito próximo da cláusula máxima gravada na Constituição norte-americana, que prevê as condições de igualdade do voto do eleitor norte-americano, que diz one man, one voto, um homem, um voto. Portanto, nessa esteira, nós temos que, recentemente, passado muito tempo, mas dentro daquela questão do ativismo judicial, e todos vocês sabem perfeitamente que os tribunais vêm buscando amenizar as lacunas existentes na nossa legislação para poder atender às necessidades legislativas das matérias, das disciplinas. E, recentemente, nós tivemos, dentro do ativismo judicial, extraído do corpo do capítulo sobre os partidos políticos a questão da fidelidade partidária. Veja vocês que nós demoramos de 1988 até 2007 para que pudesse o Supremo Tribunal Federal reconhecer a cláusula de que o titular dos mandatos eletivos, outorgados pela soberania popular, pertencem aos partidos políticos e não ao mandatário do partido, que é o candidato. Veja que isso foi extraído dentro de uma norma prevista no artigo 17, que diz sobre a fidelidade partidária. Veja que agora, exatamente, após muitos anos, após muito debate, a nossa lei de inelegibilidades foi alterada. A primeira lei que nós tivemos na história mais recente do processo eleitoral foi nos idos de 1970, editada num período duro político, um período de exceção, que era a Lei Complementar número 5, e onde ela trazia alguns dispositivos estranhos, né, naquela época, ao exercício fundamental da cidadania, onde previa, por exemplo, que bastava o recebimento de uma denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público para que aquele acusado se tornasse inelegível e ficava impossibilitado de disputar as eleições. Aonde se inscreveu, lamentavelmente, de que aqueles que exerceram mandatos, aqueles que exerceram funções públicas e tiveram cassado os seus direitos políticos, além da suspensão dos direitos políticos por parte da pessoa que efetivamente teve como reconhecido o cargo de agente público, transferia para o seu cônjuge a inelegibilidade. Veja que isso é próprio de processos autoritários. E eu poderia dizer que, no avanço constitucional brasileiro, com essa consagração do Estado democrático, com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil trouxe ao seu bojo do processo político a Lei número 64, Lei Complementar número 64 de 1990. Uma lei magnífica, onde se trouxe todo
a ideia sobre inelegibilidades, sobre a exigência de afastamento dos agentes políticos dos cargos públicos para poderem disputar as eleições, a lei que não foi aparelhada para imaginar que o chefe do Executivo, candidato à reeleição, tivesse incidência na legislação complementar, de modo a exigir de que ele se afaste do exercício da função pública de chefe do Executivo para poder disputar as eleições. Quando um simples servidor do município, do Estado, que pretende postular um mandato eletivo, ele é obrigado a se afastar 3 meses antes da data da realização das eleições. São algumas incongruências que nós, todos brasileiros, talvez não tivemos a oportunidade de debater através de realização de audiências públicas pelo Senado da República, pela Câmara Federal, para a gente poder, pelo menos, compreender de que existe uma necessidade, e o Brasil exige isso, de que não podemos permitir de que a máquina administrativa contamine o processo eleitoral. Nós não podemos imaginar, e eu não consigo entender isso, apesar que cada dia que eu estudo mais, eu fico mais confuso, confesso a vocês, imaginar que no segundo mandato do chefe do Executivo, ele não pretendendo disputar as eleições, ele é obrigado a renunciar 6 meses antes da realização do certame eleitoral para possibilitar que seus parentes, que estariam impedidos de participar da disputa, possam disputar. E ele, se for disputar o mandato, ele fica desobrigado a se afastar da máquina legislativa, portanto, ele tem a possibilidade de uma certa forma, influenciar com a sua autoridade no pleito eleitoral. Mas a verdade é que surgiu, nos idos de 2009, no cenário jurídico brasileiro, o projeto de lei que instituía uma nova lei complementar para atender aos reclamos das necessidades de que nós devíamos cumprir os desígnios do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, quanto à proteção da probidade administrativa, dos antecedentes dos candidatos. E, entretanto, ficou tramitando em passos lentos, quase dormindo na Câmara Federal e no Senado da República, esse projeto de lei. Mas, num determinado momento, já dentro do período de 1 ano anterior à data da realização das eleições, surgiu um grande movimento exigindo a aprovação desse projeto, evidentemente com um bom estado de espírito, porque nós precisamos, efetivamente, trazer ao bojo do processo eleitoral uma legislação moderna que pudesse compatibilizar com a modernidade do nosso processo eleitoral. O nosso processo eleitoral totalmente informatizado, totalmente eletrônico, não é? A partir do momento do alistamento do eleitor até a proclamação do resultado dos candidatos eleitos. Mas a verdade é que não se debateu com a cidadania brasileira essas questões que estavam envolvidas no projeto da lei complementar, posteriormente promulgada no dia 4 de junho de 2010, que ficou conhecida junto à sociedade brasileira como Lei da Ficha Limpa, ou Lei do Ficha Limpa, e que trouxe para nós alguns dispositivos que eu reputo, com todo o respeito, aqueles que patrocinaram a apresentação do projeto de iniciativa popular, eu reputo
que ela contém alguns vícios de constitucionalidade e que isso fere os direitos e as garantias fundamentais do cidadão inscritos, cujas garantias encontram-se escritas na Constituição Federal, no capítulo a partir do artigo 5º. É verdade que, no primeiro momento, eu, quando vi a possibilidade de ser promulgada a lei, nós, na Comissão de Estudos Eleitorais, promovendo um estudo científico acerca de um primeiro passo, que esse, sim, feriu de morte a vigência da lei nas eleições de 2010, sobre o aspecto de que havia uma alteração do processo eleitoral e que ela estava sendo editada dentro do período de 1 ano da data da realização das eleições, ferindo agressivamente o princípio da anualidade, o princípio da anterioridade eleitoral, pois somente se admite lei para que altere o processo eleitoral, a sua vigência tenha início na data anterior a 1 ano. E debatemos isso na nossa comissão, foi produzido um grande parecer, a pedido dos nossos diretores aqui da seccional, e entendemos que a lei não poderia efetivamente ter vigência nas eleições de 2010. Confesso que, no primeiro momento, no julgamento da inconstitucionalidade da Lei Complementar 135 pelo Tribunal Superior Eleitoral, aonde o resultado foi 6-1, favoravelmente à aplicação da lei nas eleições de 2010, eu fiquei um pouco frustrado. Mas eu não me desanimei, porque eu acreditava que a interpretação sistemática, a interpretação do texto fundamental do artigo 16 mostrava claramente que ela não podia vigir naquele período. E aguardamos a realização das eleições, lamentavelmente. Muitos candidatos foram prejudicados, porque algum deles que possivelmente teriam incidência na lei, ou disputaram a eleição e não foram bem-sucedidos, ou tiveram até que desistir em razão da insegurança jurídica que reinou naquelas eleições. Mas, passados 6, 8 meses da realização das eleições, na arena constitucional do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a inaplicabilidade da Lei Complementar 135/10. Eu penso que, naquele momento, houve uma violenta e agressiva afronta à cidadania brasileira, porque muitos eleitores votaram num candidato e ficaram em impasse entre a data da realização das eleições até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, indecisos sobre a condição do seu voto, se teria sido válido o seu voto para aquele candidato ou não, porque não se sabia qual era a decisão final sobre essa questão da inconstitucionalidade da lei. Eu tive a alegria de assistir com muito entusiasmo a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ali sim se apreciou e se reconheceu a veracidade dessa lei quanto à inconstitucionalidade pela inaplicabilidade nas eleições de 2010. Mas, superada essa matéria, superadas as questões, o Supremo demorou dias e dias e dias até para empossar diversos candidatos eleitos, mas que estavam impedidos de receberem seus diplomas em razão da incidência da lei, porque o Tribunal Superior Eleitoral havia reconhecido a inelegibilidade de muitos deles, em razão da nova incidência no novo texto da lei complementar. Mas, passado esse período, nós passamos a imaginar de que existia outros vícios de inconstitucionalidade sobre a lei, que existiam outros defeitos, existiam outras imperfeições técnicas, como querem dizer os dirigentes do movimento que patrocinou a apresentação do projeto de lei,
e que nós ficamos mais preocupados ainda, porque estava promulgada uma lei complementar, criando novas causas de inelegibilidades, e que sobre ela pairavam outros vícios que afrontavam dispositivos constitucionais. E nós ficamos preocupados, porque o Tribunal Superior Eleitoral já havia reconhecido, naquele julgamento pela aplicabilidade da lei nas eleições de 2010, de que essa lei, promulgada no dia 4 de junho de 2010, poderia ter os seus efeitos retroativos para atingir fatos pretéritos em relação à data em que entrou a vigência. Isso, naturalmente, é momento de muita preocupação pelos advogados, nós que fazemos a defesa da sociedade brasileira. Nós que viemos aqui, nesta casa, prestar um compromisso de que nós teremos que obrigar o cumprimento integral das cláusulas previstas na nossa Constituição e nas nossas leis ordinárias. Então, ficou-se no ar de que não vai atingir o caso. Mas, em razão, obviamente, do reconhecimento pela inaplicabilidade da lei, pouco se debateu sobre essa questão da retroatividade. E quando será o grande momento? Será o momento agora de realização das eleições de 2012, em 5.665 municípios no Brasil, mediante a apresentação de mais de 132 milhões de eleitores. E aí, como é que nós vamos ficar sabendo? Porque das autoridades judiciárias nós não conseguimos, até agora, nenhuma informação acerca da retroatividade, da hipótese de retroatividade, evidentemente, que será outra página negra na história política do país, porque não podemos imaginar que essa lei venha atingir casos ocorridos anteriormente à sua promulgação. Mas eu penso também que existe um outro dispositivo, e ela, nesse aspecto, traz diversas hipóteses de causas de inelegibilidade, surgimento de causas de inelegibilidade, no que tange ao reconhecimento da inelegibilidade em face da condenação do candidato por órgão colegiado. Significa dizer que nós estamos criando, no cenário jurídico brasileiro, o juízo antecipado condenatório, não é? Porque nós temos uma cláusula gravada no corpo da Constituição Federal que prevê a presunção do estado de inocência do acusado, somente podendo ser reputado como condenado aquele que tiver a decisão definitiva transitada e julgada. Isso é uma cláusula, evidentemente, de origem democrática, absolutamente democrática. Nós temos os grandes constitucionalistas brasileiros dito que a origem dessa nova Constituição no Brasil decorreu de um profundo estudo científico do direito constitucional português e do direito constitucional alemão. E que nós vamos à Constituição portuguesa, à Constituição alemã, e em ambas as cartas políticas dessas grandes repúblicas prestigiam integralmente o estado de inocência, a presunção do estado de inocência do acusado. Eu vou mais além disso. Portugal teve um domínio muito grande no mundo. Nós temos hoje 8 países no mundo, inclusive o Brasil, que falam a língua portuguesa, são os países lusofônicos. Eu fiz um estudo de todas as constituições lusofônicas e todas elas prestigiam a presunção de inocência. Aqui no Brasil, se trouxe a ideia, através dos dirigentes do movimento, de que a lei do ficha limpa ela desprestigia somente o direito eleitoral, mantendo a cláusula no aspecto do direito processual penal. Como se fosse possível
fazer uma interpretação extensiva, uma interpretação analógica do texto constitucional, sobretudo no que tange a garantia fundamental. Eu, ao longo do exercício da advocacia, com mais de 30 anos que eu tenho, eu nunca ouvi falar que se aplica a Constituição para a Marisa, mas não se aplica para a Antônia. Quer dizer, é uma coisa muito simples de interpretar, não é? Então, nós ficamos um pouco preocupados. Aí eu fui tentar ler alguma coisa um pouquinho mais profundo sobre o direito constitucional. E que o advogado nunca pode arredar o pé. E eu aprendi com o doutor Rui que o advogado tem que ser insistente. Sobretudo quando as posições jurídicas elas não são bem postas, né, para trazer uma ideia de reconhecimento de que qualquer trabalho de advogado ele tem, obviamente, que ter a sua apreciação para podermos chegar em algum momento e entender que as teses jurídicas são as premissas, né, do mundo jurídico. E aí eu fui buscar alguma coisa, primeiramente na Constituição Federal, e acabei encontrando, e eu peço a todos vocês que façam uma reflexão, porque tem determinados momentos, né, Rui, que nós, advogados, paramos para imaginar de que será que eu estou entorpecido por essa tese jurídica? Será que eu estou certo dessa tese? Ou será que eu estou enganado? Será que toda essa minha experiência profissional me levou à loucura? Mas eu fui ler o texto com muita calma e acabei encontrando o parágrafo 2º no artigo 5º. Então, tem um artigo 5º, descreve lá, na mais de 60 incisos, as garantias fundamentais, e no parágrafo 2º prescreve com uma letra muito clara: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aí, todos nós sempre ouvimos falar Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamado em Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948. Olha que em 1948 o Brasil estava restabelecendo o Estado democrático, porque nós tínhamos vindo do golpe do ditador Getúlio Vargas, e em 1945 foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para se redigir a minuta da Constituição de 46. Em 1948, o Brasil vivia o momento de redemocratização, estava já vencida todas as etapas da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil foi signatário da declaração. O Brasil assinou esse tratado. E aí você vai encontrar no artigo 11 que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, com julgamento público no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Fica a critério de cada um de vocês fazer uma análise disso e chegarem à conclusão: será que a lei efetivamente mantém essa constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal? Será que não houve um equívoco, data máxima vênia, com todo o respeito aos eminentes ministros que votaram favoravelmente essa questão? Será que não é o caso de cada um de vocês estudarem um pouco mais essa cláusula, que eu penso que não é difícil, porque aqui está muito claro toda essa questão. Mas eu fui além disso. Eu fui buscar um julgamento muito interessante, e vocês vão se lembrar,
que nas eleições de 2008 surgiu um grande impasse que se voltava contra aquele candidato que não possuía bons antecedentes criminais. Aquele candidato que, porventura, não tivesse nenhuma condenação definitiva, mas tivesse lá um número excessivo de processos criminais, um número excessivo de ações de improbidade administrativa. E foi um grande debate, reconhece daqui, não reconhece dali. Os tribunais regionais eleitorais instauraram no curso do processo eleitoral um entendimento, outro estado outro, a insegurança jurídica passou a reinar naquelas eleições, e eu não gosto de citar exemplos, mas esse ficou muito claro, eu quero lembrar vocês que o primeiro processo iniciou sobre a pessoa do Eurico Miranda, do deputado federal Eurico Miranda, no Rio de Janeiro, que ele tinha realmente um número avantajado de processos, tanto criminais como de improbidade administrativa, mas não existia nenhuma condenação definitiva que pudesse incidir no texto da lei no que tange à presunção de inocência. E aí o processo originou aquela ação de descumprimento de preceito fundamental número 144. Eu peço que vocês anotem e façam uma pesquisa, porque a ementa do julgamento ela é muito extensa, e daqui vocês vão extrair alguma coisa muito importante, que o ministro, decano do Supremo Tribunal Federal, que nessa votação agora, no mês de fevereiro, se manteve contrário ao reconhecimento da constitucionalidade da Lei Complementar 135. Então, em um determinado trecho do corpo da ementa, ele começa a dizer: presunção constitucional de inocência, um direito fundamental que assiste a qualquer pessoa. Evolução histórica e regime jurídico do princípio do Estado de inocência. O tratamento dispensado da presunção de inocência pelas declarações internacionais de direitos e liberdades fundamentais, tanto as de caráter regional quanto as de natureza global. O processo penal como domínio mais expressivo de incidência da presunção constitucional de inocência, eficácia radiante no âmbito do processo eleitoral, hipótese de inelegibilidade, e aí ele vai seguindo e chega à conclusão de que não pode ser rompida a cláusula de presunção de inocência do acusado em razão do preceito constitucional previsto na Constituição e do preceito que irradia no direito internacional. E é a partir daí que nós todos ficamos indignados. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então, nós ficamos pensando, não, nós vamos ter, obviamente, que participar mais efetivamente para recuperar isso nos tribunais. E somos nós, os advogados, que vamos recuperar, vamos resgatar essas questões em favor da cidadania brasileira. Porque eu penso que isso é muito grave, não é? Isso não foi questionado ainda, mas nós, advogados, que somos o intérprete da legislação, temos que provocar isso, porque realmente se torna um pouco grave essa questão, trazendo o reconhecimento do vício de constitucionalidade dentro desse aspecto da lei. Evidentemente que a lei ela continua com muitos tópicos polêmicos. O ministro Gilmar Mendes, numa entrevista muito recente, logo após o julgamento que se deu pelo Supremo agora no mês de fevereiro, ele deu uma declaração, uma entrevista de uma página no jornal Estado de São Paulo e disse: quem escreveu essa lei não é jurista. A lei é um camelo e fará vítimas como uma roleta russa para todos os lados. Eu li aquilo num domingo e fiquei abismado, o ministro do Supremo, né? E fui compreender, e depois me tornei partícipe dele na indignação
do resultado do julgamento que havia sido proferido no Supremo, reconhecendo as questões de inconstitucionalidade, especialmente quanto à cláusula de presunção de inocência do acusado. Porque em todas as alíneas que previa a inelegibilidade dos candidatos, somente na redação originária da Lei Complementar 64, na 135, antecipou os efeitos da condenação pelos órgãos colegiados. E começou-se a combater, doutor Rui, doutor Ricardo e doutora Priscila, de que o órgão colegiado seria os tribunais nas capitais, os tribunais dos estados, né? Então, uma decisão na comarca de Xiririca da Serra, vem a São Paulo a apelação e é mantida e reconhece a improbidade administrativa. O órgão colegiado, a decisão desse órgão colegiado impede que aquele acusado dispute a eleição. Mas eu comecei a imaginar que poderia existir um outro órgão colegiado que não fosse de segundo grau e que fosse de primeiro grau. Imaginei, e fui encontrar exatamente no processo penal. E encontrei o Tribunal do Júri, que é um órgão colegiado constituído de juízes escolhidos no seio da sociedade de cada comunidade. Portanto, aquele que tiver, por exemplo, uma condenação, vamos dizer assim, uma coisa mais absurda do mundo, né? Aquele que está correndo o risco de assumir um acidente grave e poderá ser reconhecida a sua conduta dolosa, dirigindo um veículo automotor, ele é submetido a uma condenação de primeiro grau do Tribunal do Júri e, a partir daí, ele se encontra inelegível, porque a decisão foi proferida por um órgão colegiado. Então, veja que existe, sim, alguns defeitos que vão trazer uma grande indignação, uma grande indagação, agora, nas eleições de 2012, eleições onde cada uma das cidades no Brasil vão escolher seus representantes para dirigir o seu município, através do chefe do executivo, através dos integrantes do Poder Legislativo. Mas aí nós podemos avançar um pouco mais e imaginar, não, mas nós podemos fazer uma interpretação mais profunda do texto que consta da lei, e aqui eu vou fazer algumas críticas rápidas. Vocês podem imaginar, o doutor Salata é um crítico contundente da lei. Não sou um crítico contundente da lei, eu penso que aquele que exerceu o mandato eletivo, aquele que esteve à frente da administração pública e que não soube desempenhar com probidade o exercício daquele mandato confiado pela soberania popular, evidentemente que ele não pode retornar àquela atividade, porque certamente ele maculou a sua passagem, né? E se ele está submetido a algum processo criminal, processo de improbidade administrativa, obviamente ele somente deve ser excluído do processo eleitoral após o trânsito do julgado, como era o modelo da Lei Complementar número 64 de 90, que nasceu do seio dessa grande Constituição que implantou e está consolidando o Estado Democrático de Direito no nosso país. Mas nós vamos começar pela lei, na letra G, que trata das condenações daqueles que tiveram contas desaprovadas no exercício de funções públicas, que foram rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e resulta na inelegibilidade por 8 anos. Originariamente, essa inelegibilidade era de 5 anos. Essa inelegibilidade ela não falava do vício insanável, não falava do ato doloso de improbidade administrativa. Por quê? Porque os tribunais de contas, que são os órgãos competentes para apreciação das contas no que tange à fiscalização, ela não tem a atribuição constitucional de reconhecer no julgamento da prestação de contas
se aquelas contas tiveram ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa ela é de alçada judicial. Somente um juiz investido na jurisdição é que pode reconhecer. Veja como é que vai se debater essa questão. Tem que estar presente na decisão a improbidade administrativa que resulte em ato doloso. Isso, certamente, possibilitará a todos nós, advogados, um grande debate. E eu quero saber como é que vai se configurar o ato doloso. Como é que se vai provar? Vamos parar o processo eleitoral, vou começar a fazer audiência. Veja, no processo de registro, onde a matéria é absolutamente de direito, nós vamos trazer o fato. Imaginar, olha, eu quero provar para o juiz eleitoral de que meu cliente teve contas aprovadas e a sua conta não tem ato doloso. Então, vai tentar buscar o registro. Olha o que vai acontecer nesse processo eleitoral. Quer dizer, um pouco mais grave que aconteceu na outra. Porque na outra foi reconhecida a inaplicabilidade, não se discutiram o mérito das questões. Essa é uma primeira. Na segunda, está lá inscrita na letra L, que veio com uma inclusão, não existia essa disposição na Lei Complementar 64. Os que forem condenados à suspensão de direitos políticos em decisão transitada de julgado ou proferido por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Tem que ter a junção das duas figuras. Vai ser difícil isso. Porque nem toda improbidade administrativa resulta em enriquecimento ilícito. Muitas vezes, a improbidade é de natureza, um defeito formal, que não descumpriu a lei, um excesso de invasão na receita, e aí vai. Aí nós vamos, então, aí numa coisa muito sensacional, essa eu achei assim um espírito, né? O ministro Torquato Jardim, é um colega nosso, ele é advogado, e vocês sabem que a composição dos tribunais regionais e do Tribunal Superior Eleitoral é uma composição paritária. Então, na Corte Superior são 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ e 2 advogados. O ministro Torquato, no início do processo de redemocratização do nosso país, integrou a Corte por 8 anos, teve diversas vezes aqui, na década de 90, nos prestigiando aqui em São Paulo, participou de cursos na CAAS, participou de palestras aqui. E eu tenho bastante amizade, me encontrei com ele agora recentemente, e ele disse, Salata, Silvio Salata, a ficha limpa, eu vi sua manifestação na OAB do Rio de Janeiro, a tua manifestação é perfeita, ela é constitucional. E eu vou te dizer uma coisa que eu estou vendo lá em Brasília. Cada artigo inconstitucional da lei tem um DNA. Ela foi feita para uma determinada pessoa. E se você começar a analisar, é verdade. Não é? Por exemplo, aquela questão da renúncia, né? Foi feita para 2 grandes políticos no Brasil, Joaquim Roriz e o Jader Barbalho. Aí você pega o outro, não, foi esse daqui. E quem sobrou entrou lá atrás. Mas aí não aplicaram a lei, então todo mundo se safou dos efeitos, né? Dramáticos, drásticos da lei. Mas aí nós vamos continuar, e vem aqui a lesão ao patrimônio público e um enriquecimento ilícito. Isso daqui tem DNA, quer dizer, veja, o advogado não vai ter muita dificuldade, né, doutor Rui, de mostrar que a junção das duas figuras jurídicas, os dois típicos, tipicidade, né, vai ser muito difícil do órgão do Ministério Público comprovar isso daí. E sempre lembrar que lá do outro lado, contra nós, advogados, estará colocado, né, no combate a Procuradoria Regional Eleitoral, os promotores eleitorais. Mas aí a gente vai continuar. E vamos chegar aqui na linha M, que é uma inclusão nova, que trata daqueles profissionais excluídos do exercício dos órgãos de classe, por decisão sancionatória, uma sanção que seja aplicada quanto ao profissional, né, pelo órgão de classe.
em decorrência da infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos. Então, imaginar que um engenheiro no CREA, imaginar que um médico no CRM tenha agido com imperícia e tenha causado um dano e reconhecer o órgão de classe dele que ele não tem a competência de permanecer inscrito e ele é excluído do órgão. Imaginamos que um engenheiro, né, é excluído e ele automaticamente está inelegível por 8 anos. Quando a decisão não é judicial, é simplesmente administrativa. Eu aprendi que nós devemos obediência à lei e à jurisdição. Agora, decisão administrativa, segundo um grande cliente meu que eu tive, que defendi muito no direito eleitoral, ele me dizia, viu, Rui, Silvinho Salata, decisão judicial não se discute, se recorre. Então, eu penso que aqui seria o caso dessa alegação, dessa argumentação eloquente, que isso não é possível, uma decisão administrativa de um órgão de classe, deixar inelegível. Por exemplo, vamos falar uma coisa... Aqui na ordem, poderia ser uma decisão de um advogado... Vamos avançar aqui no debate, vamos pensar, por exemplo, que eu tenho, e eu gozo aqui da confiança dos conselheiros, eu tenho um desafeto advogado aí fora. Eu arrumo uma trama contra ele, trago ele no Tribunal de Ética, e o julgamento aqui pelo Conselho. Eu conheço todos os conselheiros, vou pedir o voto. E o Conselho, não, vamos dar uma pena aí, vamos excluir ele. Esse cara, não, realmente, ele brigou com o Silvio Salata aí, é uma decisão política, obviamente, tá vendo? Não é nada jurídico. E exclui ele. Ele está inelegível por 8 anos. Veja que são incidências que deixam qualquer um assustado. Se você conversar isso com um estagiário do primeiro ano, ele fala, pô, eu não estou entendendo nada, né? Porque ele vai ler na Constituição uma coisa, vai ler na lei outra, então fica muito difícil. E uma última coisa, assim, muito rápida, uma última incidência que eu acho um pouco absurda, é aquela que trata da inelegibilidade de quem participou na simulação, na dissolução do vínculo conjugal para poder disputar a eleição. Eu, ao longo da minha carreira no direito eleitoral, eu confesso que fiquei sabendo de um único caso, que eram, na época, união estável, né, e que eles se separaram num período anterior para que a mulher pudesse disputar a sucessão do seu companheiro. Quer dizer, não podemos trazer numa lei complementar essas causas de inelegibilidade. São causas absolutamente casuísticas, não são causas pontuais. Nós tínhamos que ter feito um grande debate com a lei para nós que pudéssemos, né, imaginar que o Brasil está evoluindo de forma que nós todos pudéssemos contemplar, né, o Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa lei, com muito respeito a quem elaborou o texto, com muito respeito a quem apreciou a constitucionalidade, eu acho que ela está fraturada, ela está fragmentada, e penso que será o grande ponto de debate nas eleições de 2010. 2012, perdão. No final, deixei um último tópico para falar para vocês, e eu me lembro, e o Rui vai se recordar, e todos vocês vão se lembrar, de que nós aqui, advogados, nas eleições de 2010, fizemos um trabalho incansável para fazer o cadastramento do advogado como mesário voluntário nas eleições de 2010, para possibilitar o atendimento da Justiça Eleitoral no que tange a possibilitar o eleitor preso provisório o exercício do voto. Veja que incongruência que se encontra colocado. Nós, da OAB, fomos participar do movimento junto à Justiça Eleitoral, que ela patrocinou, pedindo para nós que fôssemos auxiliar a Justiça Eleitoral, trabalhando nas urnas eletrônicas instaladas nos presídios em todo o Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, para que pudéssemos possibilitar o exercício fundamental do preso provisório no seu consagrado direito de voto. Preso provisório é aquele que ainda está sob a custódia do Estado, mas não tem
a decisão condenatória transitada e julgada. Essa seria a última palavra que eu faço em referência a essa lei. Novamente agradecer ao doutor Rui pela minha apresentação. Digo para vocês que ele foi um pouco excessivo e se certamente ele avançou, em nome dele eu peço minhas desculpas. Mas quero agradecer cada um de vocês que tiveram a paciência de me ouvirem aí aproximadamente por 1 hora e a gente conversar depois, debater alguma coisa sobre essa significativa pendência que será levada no bojo do processo eleitoral de 2012, aonde todos nós temos o compromisso, sagrado compromisso, da ampla defesa de todos os cidadãos que indevidamente foram incluídos nas causas de inelegibilidade prevista pela Lei Complementar 135. Muito obrigado a todos.